Existem mil coisas curiosas sobre a vida, mas uma das mais interessantes que eu queria falar hoje é que a gente passa muito tempo nos preocupando com os grandes acontecimentos, como o futuro, a carreira, os relacionamentos, o sucesso. Mas quando olhamos para trás, geralmente não lembramos da vida como uma linha reta. Lembramos de momentos, lembramos de portas que se abriram pela primeira vez, daquele dia específico, daquela sensação específica, daquele instante em que alguma coisa mudou. Porque existe um peso que pertence apenas às primeiras vezes. E talvez você até já tenha percebido isso. A primeira vez que você entrou em uma sala de aula, a primeira vez que você andou de bicicleta sem rodinhas, a primeira vez que você ficou até tarde conversando com alguém, a primeira vez que você se apaixonou, a primeira vez em que perdeu alguém, e a primeira vez que você percebeu que seus pais também eram humanos. Não perfeitos, não invencíveis, apenas humanos. E aí, eu sou o Dallas. Esse é mais um daqueles vídeos que a gente troca uma ideia enquanto a gente joga. E o mais estranho de tudo dessas experiências é que elas podem acontecer novamente, mas nunca da mesma forma. Porque a primeira vez ela não é especial apenas pelo que aconteceu. Ela é especial por causa de quem você era quando aconteceu. Talvez seja por isso que as primeiras vezes tenham tanto peso, porque elas dividem a vida. Existe um mundo antes delas e um mundo depois delas. Antes do primeiro amor, por exemplo, você imaginava o amor. Depois dele, você sabe que ele existe. Antes da primeira perda, a morte era uma ideia. Depois dela, ela se torna uma realidade. Antes da primeira decepção, a confiança parece simples. Depois dela, você aprende que pessoas podem partir, que promessas podem ser quebradas, que a vida nem sempre acontece da forma que imaginamos. As primeiras vezes não apenas nos apresentam experiências novas, mas elas também transformam quem somos. Existe uma palavra que quase desapareceu das conversas modernas. A palavra encantamento. Quer dizer, a não ser que você seja algum bruxo ou algo do tipo, ela desapareceu das conversas. E talvez ela seja a chave para entender tudo isso que a gente está falando. Porque as primeiras vezes carregam algo que as repetições não conseguem carregar. O mistério. Quando você vê o mar pela primeira vez, não sabe exatamente o que esperar. Quando se apaixona pela primeira vez, não sabe exatamente o que está sentindo. Quando você escuta uma música que muda a sua vida, não sabe que ela vai mudar a sua vida. Existe surpresa, existe descoberta, existe novidade. E isso tem um valor enorme, porque depois que conhecemos alguma coisa nova, nunca mais voltamos ao estado anterior. Você pode visitar o mesmo lugar 100 vezes, mas nunca mais verá aquele lugar pela primeira vez. Você pode ouvir a mesma música 1000 vezes, mas nunca mais sentirá o choque da primeira audição. Você pode amar novamente, mas nunca será o seu primeiro amor. E isso não é algo triste, é apenas uma das regras da existência. Talvez uma das coisas mais humanas que existam seja tentar reviver emoções antigas, como aquela música da adolescência, aquele filme, aquele jogo, aquela rua, aquela conversa e aquele verão. Às vezes pensamos que sentimos falta das coisas, mas será que sentimos mesmo? Ou sentimos falta de quem éramos quando elas aconteceram? Porque talvez o verdadeiro objeto da nostalgia não seja o passado, talvez seja uma versão de nós mesmos, uma versão que viu o mundo pela primeira vez, com menos respostas, mas também com mais surpresas, com menos experiência, mas também com mais encantamento. E talvez seja por isso que certas lembranças doem tanto. Elas nos lembram não apenas do que aconteceu, mas de alguém que já não somos mais. O filósofo Arthur Schopenhauer, ele observou algo muito importante no decorrer da vida. Ele acreditava que boa parte da vida é movida pelo desejo. Estamos sempre buscando alguma coisa, sempre imaginando que existe algo adiante que finalmente nos fará sentir completos. Mas existe uma armadilha aí, porque muitas vezes não queremos apenas a experiência, queremos a sensação da descoberta. E essa sensação é impossível de reproduzir exatamente. É por isso que uma viagem incrível nunca é igual à primeira grande viagem. É por isso que alguns lugares parecem mágicos apenas uma vez. É por isso que algumas experiências nos marcam de forma irrepetível. Não porque as experiências mudaram, mas porque nós mudamos. Tá, mas calma aí que nem todas as primeiras vezes são bonitas. Algumas nos transformam pela dor. A primeira rejeição, a primeira grande perda, a primeira vez que alguém quebra nossa confiança, a primeira vez em que entendemos que nem tudo terá um final feliz. E talvez essas experiências tenham tanto peso quanto as felizes,
porque elas nos apresentam as partes da vida que antes não conhecíamos. Antes disso, o sofrimento era uma teoria. Depois disso, ele ganha rosto, ganha nome e ganha memória. E por mais difícil que seja admitir, as experiências também participam da construção de quem nos tornamos. E talvez seja aqui que a nossa conversa fique um pouco mais interessante. Porque quando sentimos saudade das primeiras vezes, talvez não estejamos procurando o passado, talvez estejamos procurando presença. Pensa bem, a primeira vez em que fazemos algo, estamos completamente atentos. Não existe piloto automático, não existe hábito, não existe previsibilidade. Estamos inteiros naquele momento. Talvez seja isso que sentimos falta, não da primeira vez em si, mas da intensidade com que a vivemos. Porque o novo exige presença, o que já é familiar permite a distração. Mas existe um detalhe que quase ninguém fala. Nós passamos muito tempo valorizando as primeiras vezes e quase nunca percebemos as últimas. A última vez que você brincou com seus amigos da infância, a última vez em que entrou na casa de seus avós, a última vez em que o grupo de amigos esteve reunido daquela mesma forma, a última vez que alguma fase da sua vida aconteceu. Quase nunca sabemos quando é a última vez, só descobrimos depois. E talvez isso seja um lembrete importante, porque se as primeiras vezes carregam o peso da descoberta, as últimas carregam o peso da finitude. Talvez o verdadeiro valor das primeiras vezes não esteja no fato de serem as primeiras, mas no fato de nos lembrarem de como é estar vivo. Elas nos arrancam da rotina, nos devolvem o encantamento e nos obrigam a prestar atenção. Nos fazem perceber que o mundo é ainda maior do que aquilo que já conhecemos. E talvez exista uma lição escondida nisso tudo, porque a vida não nos permite viver a mesma primeira vez 2 vezes, mas ela continua nos oferecendo novas primeiras vezes o tempo todo. Uma nova amizade, uma nova cidade, um novo livro, uma nova paixão, uma nova versão de nós mesmos. Talvez crescer não seja aprender a viver sem o encantamento das primeiras vezes. Talvez seja aprender a continuar encontrando novas, porque enquanto houver algo capaz de nos surpreender, talvez ainda exista uma parte de nós que continua descobrindo o mundo pela primeira vez. Bom, a você que assistiu até aqui, os meus sinceros muito obrigado e paz.